fundo imobiliário de tijolo ou fundo imobiliário de papel? No vídeo de hoje eu vou te falar as principais diferenças entre essas duas categorias de ativos de renda variável e vou te falar em qual categoria desses ativos eu prefiro fazer meus investimentos atualmente. Mas bora lá, antes de iniciar o vídeo propriamente, eu vou te pedir, dá um like aqui na confiança, curte o canal, eu tenho certeza que eu vou te passar um bom conteúdo. Vamos lá, segunda coisa, comenta aqui, deixa nos comentários a seguinte informação: eu invisto em fundo imobiliário. Põe aqui, eu invisto em fundo imobiliário. Manda aqui para mim nos comentários. Bem, você já sabe que dentro da classe de renda variável, a gente possui os fundos imobiliários, que são tipos de investimento que atuam no setor imobiliário. De que forma? Dentro da classe dos fundos imobiliários, a gente tem dois grandes grupos. O primeiro deles são fundos imobiliários do tipo tijolo e o segundo deles, fundos imobiliários do tipo papel. Qual a diferença de tijolo e papel? É o peso? Tijolo pesa mais e papel pesa menos? Não. A principal diferença é que no fundo de tijolo, o fundo imobiliário ele investe diretamente na aquisição desses imóveis para daí explorar ou o seu mercado, a sua renda ou o seu aluguel, fazendo a gestão desses imóveis físicos e a partir daí obtendo renda para fazer a distribuição com os cotistas mês a mês. Isso é fundo de tijolo. No fundo de papel, você não necessariamente tem um imóvel fixo que foi adquirido por esse fundo imobiliário. O que você tem é uma dívida, geralmente chamada de CRI. CRI são os certificados de recebíveis imobiliários. O que são CRIs? São títulos de renda fixa, onde o fundo recebe um valor mensal pela aquisição desse certificado. Então, vê lá, ó, entre o fundo imobiliário de tijolo e de papel, tem a grande semelhança que é atuação em mercado imobiliário. A diferença fina entre os dois é que no tijolo, o imóvel físico é de propriedade do fundo imobiliário. Ou seja, ele compra aquele imóvel e põe o nome na matrícula. Vai estar lá, Fundo Imobiliário XPTO, adquiriu matrícula, cartório de imóveis número tal. Então, ele adquire a matrícula, a propriedade daquele bem. No fundo de papel, não. Tem um determinado tipo de imóvel e aí o fundo imobiliário vai lá, empresta um dinheiro, emite ali umas, que nesse caso é chamado de certificado de recebível e mensalmente o proprietário daquele imóvel vai ter que fazer o pagamento do certificado de recebível que foi feito em seu nome. E como garantia, ele não vai ter o imóvel no seu nome, ele vai ter ali uma garantia de que, em caso de inadimplemento, o dono desse imóvel vai responder com o juro ou inclusive até mesmo com a penhora e o leilão desse imóvel que ele vai dar em garantia. Deu para entender essa diferença entre tijolo e papel? Feita essa distinção inicial, eu posso seguir adiante te dizendo que dentro da classe de fundos imobiliários de tijolo, a gente tem algumas outras categorias, que são shoppings, lajes corporativas, ou escritórios, como você queira chamar, galpões logísticos ou centro de distribuição, hotéis, hospitais, residências, dentre outros dessa classe de imóveis físicos. Então veja bem, primeiro grande grupo, tijolo e papel. Segundo grupo, dentro dos fundos de tijolo, a gente tem essas categorias. E aí eu já posso te adiantar. Qual a minha classe de ativos preferidos? Fundos imobiliários. De que grupo, de que categoria? Do segmento de tijolo. Por quê? Porque a gente consegue adquirir, através da nossa cota, uma parte ideal, uma fração ideal desse imóvel físico. Então, vê, por exemplo, o vídeo que eu postei para vocês, não é recomendação de compra, do VISC11. O VISC11 investe em mais de 10 shopping centers espalhados por todo o país. O que significa dizer que, ao adquirir uma cota de VISC11, eu estou adquirindo a fraçãozinha, um pedacinho daquele shopping center que é de propriedade documentada em cartório desse fundo imobiliário. Entendeu a diferença?
Ah, então eu não tenho fundo de papel? Não, pelo contrário, eu também tenho fundo do segmento de papel. Só que aí tem uma atuação diferente, onde a gente tem que escolher bem esses fundos de papel para que você não possa ser surpreendido. O imóvel físico, de repente, ele não existe. O que existe é uma carta de crédito, é um documento de crédito. E você sabe muito bem, eu já falei em vídeos anteriores que onde existe o risco do crédito, existe o risco do calote. A gente vive no Brasil, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Embora pareça que de repente, à primeira vista, o fundo de tijolo seja bem mais oneroso pela questão de vacância, de falta de pagamento de aluguel, no Brasil essa métrica é invertida. O fundo de papel aqui é um pouco mais arriscado, porque a pessoa pode tomar esse crédito e o fundo pode ter o risco do calote. Por isso que quem está iniciando na trajetória de investidor de renda variável agora, escolham ativos de fundos imobiliários do segmento de tijolo, porque eles são mais previsíveis, porque eles são mais seguros, porque eles são mais fáceis de analisar. Você pega um relatório gerencial, você pega ali o RI e você vai conseguir analisar aonde está situado esses imóveis, que segmento atua, é shopping, é galpão logístico, qual estado, qual endereço. Você vai conseguir entrar no Google Maps e vai ver lá a fotozinha lá do imóvel e vai conseguir verificar aonde que ele está situado, se ele existe realmente. Então, por isso, os fundos imobiliários de tijolo são mais fáceis de analisar. Além disso, perceba que a previsibilidade de pagamento de rendimentos ela é maior, porque salvo casos em que haja aí uma quebra como a da Americanas e aí acabou não pagando aquele aluguel, a regra é que nos fundos imobiliários de tijolo, o pagamento dos aluguéis, eles correm ali de forma mais certinha, de forma mais habitual, de forma mais rigorosa, com contratos atípicos, ou seja, acima de 36 meses de locação, com garantias de reajuste de IGPM ou de IPCA, do índice de reajuste desses contratos anualmente. Além do que, como o fundo imobiliário é proprietário do imóvel, a gente tem que pensar que no decorrer do tempo, na evolução dos meses, esses imóveis tendem a se valorizar. Então, além do pagamento dos rendimentos, você pode ter um aumento das suas cotas patrimoniais em razão da valorização dos imóveis. Esse é o ponto positivo dos fundos de tijolo e é por isso que eu prefiro montar minha carteira considerando, aportando, dedicando um espaço maior, um percentual maior para esse tipo de ativo. Bora comigo e vamos juntos sempre por mais. Segue a gente, curte, forte abraço a todos.